Estamos fazendo um estudo de educação ambiental, que nós poderíamos dizer amplo e preciso, e para isso nós temos que ir ao campo, o que chamam aqui de zona rural, que é o laboratório de pesquisa mais adequado, tendo em vista que o ambiente, que é um ambiente onde a vida se manifesta em toda a plenitude, diferente da cidade, área urbana, onde o habitat do homem é incompatível com os elementos da natureza, luz solar, água, chuvas, solo, ar atmosférico, vento, enquanto que o lixo, os esgotos urbanos, casas de alvenaria, calçadas, prédios, automóveis, limitam o desenvolvimento de plantas e de animais, enquanto proliferam os insetos e micro-organismos que em desequilíbrios provocam doenças de morte na gente. Esta área que nós estamos mostrando aqui é chamado de agreste do Nordeste. E nós estamos aqui a cerca de 100 km de Natal, na direção leste. E uma das confusões que se faz normalmente, até em trabalhos didáticos, de livros, é confundir agreste e sertão, no caso do Nordeste. O agreste só existe nos estados do Nordeste que tem zona da mata. Então, quando nós dissemos que estamos aqui a 100 km de Natal, significa dizer que entre o agreste aqui onde nós estamos e o mar, existe uma área chamada de zona da mata, que é a Mata Atlântica Nordestina, que vai de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, até a divisa da Bahia com Minas Gerais. E o fato é que entre essa faixa de terra, que tem cerca de 90 mil quilômetros quadrados, que é chamada de Zona da Mata Nordestina, e o sertão de Caatingas, existe uma área chamada de agreste. E não é um nome qualquer. Física e biologicamente são diferentes. Ou seja, a vegetação é diferente na zona da mata, no agreste e no sertão. Até mesmo as elevações que existem no agreste são modestas, no máximo 300 metros de altitude, enquanto que no sertão do Rio Grande do Norte nós temos elevações, serras, com mais de 1000 metros de altitude. Então é diferente, não há como confundir, só aí já vem a diferença. Aí nós estamos vendo essas plantas verdes ainda, em consequência da chuva de 2023, mas porque nós estamos aqui numa baixada desse terreno. Então o agreste, embora não tenha poucas serras, elevações significativas, mas é uma terra ondulada, como é também a zona da Mata Nordestina. Morros que a gente não pode ver daqui porque as terras são bastante extensas, mas aqui ao nosso lado, para todo lado que a gente vai, está vendo um morro de argila, às vezes lajedos, ou seja, pedras emergentes. E tem muita gente que confunde isso aqui com caatinga. Nós estamos vendo aqui
vegetação, como a gente disse, verde, e algumas plantas dispersas, predominantemente jurema, porque essas terras aqui durante pelo menos uns 80 anos vêm sendo desmatadas, mantidas nuas, sem vegetação, para os campos de lavoura ou de pastagem do gado. De modo que aqui, o que a gente vê na nossa frente, tem no máximo 3 espécies de plantas a nível de árvore e arbusto, que são as juremas, o marmeleiro, enquanto que na época da chuva nascem essas plantas que a gente está vendo aí, que tem pequeno ciclo de vida e morre. Enquanto que nenhuma dessas plantas aqui, a nível de relva que a gente está vendo, existe na caatinga do sertão. As juremas existem, mas não passa de 3 metros de altura. E aqui nós estamos vendo essa jurema que surgiram depois como abandonou essas terras para a agricultura. E elas têm, no máximo, 20 anos de existência aí. Aí nós viramos a nossa câmera aqui e mostramos essa planta aqui. É uma leguminosa chamada de angico, madeira nobre. E que a gente sabe que é leguminosa porque tem as vagens, são leguminosas. Então essa viu uma árvore dessa que o homem não cortou, e eu até acho que foi um milagre que ele não tenha usado para fazer carvão, ou lenha, ou estaca de cerca, tem no mínimo 8 metros de altura. A gente pode dizer que essa planta, que é uma planta nativa de cerrado, não teria condições de nascer na caatinga. A única árvore que existe na caatinga é a favela, que não é daqui do Nordeste. Veio da África, trazida a semente pelos escravos africanos. Que se deu bem na caatinga. Então todo o resto na caatinga é cactos, várias espécies de cactos, mas alguns não nascem na caatinga. Alguns cactos que nascem aqui no Agreste não nascem na caatinga, como é o caso do facheiro. O cardeiro é muito raro, mas a gente tem que dizer que no meio da caatinga existem rios muito férteis, com suas várzeas muito férteis. São várzeas com terreno argiloso, de sedimentação, onde nasciam plantas tal qual nós estamos vendo aqui. Mas isso é na várzea do rio. Na caatinga mesmo não nasce planta desse porte, não tem como sustentar, porque a caatinga não tem solo. E nós estamos aqui em cima de um solo, nessa baixada que tem no mínimo 1 metro de espessura. E por isso as plantas se desenvolvem satisfatoriamente. A gente sabe que o solo é o 4º elemento da natureza, que não existe naturalmente na caatinga. Por isso, dizer que na caatinga nasce juazeiro, que é uma árvore de grande porte aqui, não é verdade. Nasce na várzea do rio, que estão no meio da caatinga, mas na caatinga mesmo não. Então nós estamos vendo aí, como a gente disse, um angico, uma leguminosa. Viramos para o lado de cá, nós mostramos a caatingueira, que é outra planta de cerrado. E o cerrado nordestino é o verdadeiro cerrado brasileiro. E cerrado significa densidade de plantas por área. E está aqui a vagem da jurema, da caatingueira, que é, por isso mesmo, uma leguminosa. A jurema também é leguminosa, a jurema, mas, como a gente disse, essas árvores que estão aqui só existem porque elas foram deixadas como estacas para sustentar a cerca verde, porque a gente sabe que as estacas cortadas secas, elas vão se destruindo com o tempo, enquanto que uma planta verde, viva, ela vai se manter aí por toda a vida. Uma árvore dessa vive 100, 200 anos, algumas até, e outras podem viver mais de 50 anos. E aqui nós estamos vendo a umburana, que é uma planta de lei, e provavelmente a estaca foi deixada aqui, foi cortada a estaca verde da planta, da umburana, colocada aqui, e ela pegou, como se diz aqui, criou raízes e folhas e galhos e tal. Então tá aí a explicação que essas plantas não nascem na caatinga do sertão, e nós estamos aqui no Agreste. E nós voltamos aqui a nossa câmera lá para aquele
aquela grande vegetação que a gente vê ali, predominantemente o juazeiro. Aqui no Agreste, ele nasce tanto na várzea do rio aqui no Agreste, como nasce também nas partes altas. E a gente vê a quantidade de plantas que tem aí, e mesmo assim nós com conhecimento de causa sabemos que aí nessas plantas a tipo de relva, que são plantas de pequeno ciclo, que todo ano nasce, todo ano seca e morre no verão, não existe nem 10% das plantas nativas desse nível no Agreste. Enquanto nós repetimos que nenhuma dessas plantas que a gente está vendo aí nasce na Caatinga. Nenhuma! Na Caatinga nascem algumas gramíneas, que são plantas típicas de desertos secos, mas morre também com pequeno tempo, porque tem pequeno ciclo de vida. Então são explicações que a gente dá, porque é uma confusão danada. A gente chega no... A linguagem tem que ser essa mesmo, porque a gente explicar, que alguém chegar aqui e dizer que isso aqui é uma caatinga. Aliás, caatinga é diferente de caatinga, que são palavras indígenas. Uma significa clareira, onde não tem plantas por área de até 2.000 metros quadrados na caatinga. Mas caatinga significa também, na língua indígena, mau cheiro. Caatinga significa fedor. São informações que a gente tem que passar, porque senão o homem não consegue sobreviver aqui. Porque, como a gente disse aqui, é uma área bastante fértil, desde que tenha chuva. Porque as plantas e os animais, aliás, todos os seres vivos, inclusive os micro-organismos, necessitam de água. A água é o principal elemento da vida. E a planta tem no mínimo 65% de água no seu corpo.